Você é gorda demais para ser atriz. Essa foi a frase que não saiu da cabeça de Beatriz Campos durante os 7 últimos anos. Mas agora essa frase era sinônimo de orgulho. O combustível que fez ela chegar ali, naquele momento em Los Angeles, no palco mais importante do cinema, segurando o Oscar de melhor atriz. As câmeras de todo o mundo apontadas para o seu rosto, e ela prestes a revelar o que ninguém esperava. A verdade sobre o que aconteceu 7 anos atrás, em uma sala de testes no Rio de Janeiro, quando 20 pessoas assistiram uma diretora destruir o sonho dela com apenas 6 palavras. Você é gorda demais para ser atriz. Mas antes de entender como essa frase cruel fez Beatriz se transformar numa atriz premiada e acabar com a carreira de quem a humilhou publicamente, já segue aí o nosso canal. Isso me ajuda muito a trazer novos vídeos emocionantes todos os dias para você. Então vamos descobrir agora como uma menina de 19 anos de Madureira virou a atriz que calou o preconceito de uma diretora de cinema e caiu nas graças de Hollywood. Rio de Janeiro, bairro de Madureira, 7 anos antes. Beatriz Campos tinha 19 anos e um sonho que brilhava mais forte do que qualquer lâmpada de set de filmagem. Filha de Dona Célia, costureira que trabalhava 12 horas por dia em um ateliê minúsculo, e do senhor Antônio, marceneiro aposentado por problemas na coluna, Beatriz cresceu em um apartamento de 2 quartos, onde a televisão velha de tubo era a única janela para um mundo diferente. Desde os 8 anos, Beatriz sabia exatamente o que queria ser. Assistia a todos os filmes que passavam na televisão aberta, memorizava diálogos, imitava expressões faciais das atrizes na frente do espelho embaçado do banheiro. Aos 12 anos, convenceu a mãe a deixá-la fazer teatro em uma escola pública do bairro. Aos 15, ganhou o primeiro prêmio em um festival estudantil, interpretando uma monóloga sobre uma mulher que perdia o filho na violência urbana. A professora de artes chorou na plateia, mas Beatriz carregava um peso que ia além dos sonhos. Gorda desde a infância, ela ouvia desde cedo os comentários envenenados, disfarçados de preocupação. As tias diziam que ela tinha um rosto tão bonito que pena desperdiçar com aquele corpo. Os colegas de escola riam quando ela corria na educação física, chamavam ela de baleia, de vaca, de elefante. O ex-namorado dos 17 anos terminou com ela dizendo que gostava da personalidade dela, mas que sentia vergonha de andar de mãos dadas na rua. Cada palavra era uma pedra no estômago. Mas Beatriz transformava dor em combustível. Quanto mais ouvindo que não servia, mais ela estudava. Lia sobre Stanislavski, sobre Meisner, sobre Strasberg. Assistia a entrevistas com as grandes atrizes brasileiras. Decorava cada resposta, cada conselho. Fez curso técnico de teatro. Trabalhou como atendente de telemarketing durante o dia para pagar as aulas à noite. Aos 18 anos, foi aceita em uma escola de teatro conceituada no centro do Rio, com bolsa integral por mérito artístico. A diretora da escola, uma senhora de cabelos brancos chamada Marina, puxou Beatriz de lado no primeiro dia de aula. Disse que ela tinha algo raro, algo que não se ensinava. Uma verdade no olhar, uma capacidade de habitar a personagem de um jeito que fazia a plateia esquecer que estava assistindo a uma performance. Mas disse também, com a voz baixa e cuidadosa, que o mercado era cruel, que Beatriz precisava estar preparada para ouvir nãos, muitos nãos. Não porque não tinha talento, mas porque a indústria tinha padrões. Padrões injustos, mas padrões. Beatriz agradeceu o aviso, mas no fundo do peito acreditava que talento superaria a aparência. Acreditava que se ela fosse boa o suficiente, brilhante o suficiente, inevitável o suficiente, as portas se abririam. Ingenuidade? Talvez. Mas era a ingenuidade que a mantinha viva. Aos 19 anos, veio a notícia que fez o coração dela explodir.
Renata Vieira, uma das diretoras mais premiadas do Brasil, estava fazendo testes para o papel principal do novo filme dela. Um drama sobre uma jovem que superava a pobreza através da música. Orçamento de 5 milhões de reais, elenco de apoio conhecido, lançamento previsto para os principais festivais de cinema do país. O papel pedia uma atriz entre 18 e 22 anos, talentosa, crua, verdadeira. Beatriz leu o edital 7 vezes. Não mencionava aparência física. Não mencionava peso, altura, cor de pele. Só talento, só verdade. Ela gravou a cena de teste sozinha no quarto, usando o celular velho apoiado em uma pilha de livros. Chorou de verdade durante a performance, deixou a voz rachar de emoção, habitou cada segundo daquela dor ficcional como se fosse a própria. Enviou o vídeo. 3 dias depois, recebeu a resposta. Estava convocada para o teste presencial. Beatriz gritou tão alto que a mãe veio correndo da cozinha, achando que tinha acontecido uma tragédia. Dona Célia leu o e-mail, abraçou a filha, chorou junto. O senhor Antônio, que estava consertando uma cadeira na varanda, entrou mancando e disse com a voz embargada que sempre soube que a menina dele era especial, que tinha estrela na testa, que ia chegar longe. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Ficou ensaiando a cena no escuro, sussurrando os diálogos, testando inflexões diferentes. Imaginou a diretora Renata assistindo impressionada. Imaginou o momento em que diriam que o papel era dela. Imaginou a mãe assistindo ao filme no cinema, orgulhosa. Imaginou provar para todos os que duvidaram que talento não tinha tamanho, não tinha peso, não tinha forma. O teste seria em 5 dias. Beatriz pediu folga no telemarketing. Mentiu, dizendo que tinha uma emergência familiar. Gastou metade do salário do mês em um vestido preto simples, mas elegante, que encontrou em um brechó no centro. Lavou o cabelo 3 vezes no dia anterior, passou a noite toda revisando a cena. Às 6 da manhã do dia do teste, já estava acordada, com o estômago revirado de ansiedade e esperança. O endereço era em Botafogo, um estúdio pequeno em um prédio antigo de 3 andares. Beatriz chegou 45 minutos adiantada. Esperou na calçada, nervosa, vendo outras atrizes chegarem. Todas magras, todas com roupas caras. Algumas acompanhadas de empresários, outras sozinhas, mas com uma confiança que parecia vir de berço. Beatriz apertou a alça da bolsa velha e respirou fundo. Talento. Ela tinha talento. Isso era o que importava. Quando a chamaram, Beatriz entrou em uma sala comprida com paredes brancas. 4 mesas dispostas em formato de U, 20 pessoas sentadas. Produtores, assistentes de direção, diretora de fotografia, roteirista. E no centro, em uma cadeira mais alta que as outras, Renata Vieira. Renata tinha 48 anos, cabelo loiro curto, impecavelmente cortado, óculos de armação grossa vermelha, blazer preto caro, olhos pequenos e avaliadores. Não sorriu quando Beatriz entrou. Apenas acenou com a cabeça para que ela se posicionasse no centro da sala, sob a luz forte do refletor. Beatriz respirou fundo. Sentiu o calor da luz na pele, o peso dos 20 pares de olhos sobre ela. Fechou os próprios olhos por 2 segundos. Quando abriu, não era mais Beatriz. Era Luana, a personagem. Uma menina de 15 anos que acabara de descobrir que a mãe estava morrendo de câncer e não tinha dinheiro para o tratamento. A cena começou. Beatriz deixou a voz rachar no choro. Deixou os ombros tremerem. Deixou o rosto se contorcer de dor genuína. Cada palavra saía do fundo do peito. Cada silêncio pesava toneladas. Ela habitou a agonia da personagem como se fosse a própria. Esqueceu que estava sendo avaliada. Esqueceu o medo. Por 2 minutos e meio, Beatriz não estava em uma sala de testes. Estava em um hospital público, segurando a mão da mãe ficcional, implorando para o universo por um milagre que não viria.
Quando terminou, o silêncio durou 4 segundos inteiros. Beatriz abriu os olhos. Algumas pessoas na mesa trocavam olhares impressionados. Um homem de barba grisalha cochichava algo para a mulher ao lado. A roteirista tinha os olhos úmidos. E então, Renata levantou a mão direita cortando o ar como se fosse um machado. Para. A voz dela era fria, indiferente. Beatriz piscou, ainda saindo da personagem. O coração batia rápido. Renata tirou os óculos, limpou as lentes com um paninho de microfibra, colocou de volta. Inclinou a cabeça para o lado, estudando Beatriz como se estudasse um móvel que não cabia no cômodo. Você atua bem, não vou mentir. A emoção está ali, a técnica também. Beatriz sentiu uma faísca de esperança acender no peito. Mas... Renata fez uma pausa. Olhou Beatriz de cima a baixo. Devagar. Cruel. Olha para você. Silêncio. Você é gorda demais para ser atriz. As palavras cortaram o ar como vidro quebrado. Beatriz sentiu o chão desaparecer sob os pés. Renata continuou, com a voz prática, como se estivesse discutindo o clima. Cinema é visual. A câmera não perdoa. E vamos ser honestas aqui. Ninguém quer pagar ingresso para ver uma gorda protagonista na telona. O público quer beleza, quer inspiração. Não quer se sentir desconfortável. 20 pessoas na sala. Nenhuma disse uma palavra. Beatriz tentou falar, mas a garganta estava fechada. Sentiu os olhos arderem. Não ia chorar. Não ali, não na frente deles. Renata suspirou, como se estivesse fazendo um favor. Olha, você é jovem, tem talento bruto. Se você emagrecer, talvez... Sei lá, uns 30 quilos a gente pode te chamar de novo, mas do jeito que você está, impossível. Não serve. Beatriz sentiu as lágrimas subirem. Piscou rápido, tentando segurar. Mas uma escorreu, depois outra. Renata fez um gesto de impaciência com a mão. Tá bom, pode ir. Próxima. Beatriz saiu da sala com as pernas bambas. No corredor encostou na parede fria, deixou as lágrimas caírem silenciosas. Cobriu a boca com a mão para não soluçar alto. No banheiro do andar de baixo, trancou-se em uma cabine e chorou até não ter mais ar nos pulmões. 20 pessoas assistiram, 20 pessoas ouviram, nenhuma falou nada. Quando Beatriz chegou em casa 3 horas depois, a mãe perguntou como foi. Beatriz disse que o papel não era para ela. Trancou-se no quarto. Não comeu jantar. Não atendeu às mensagens das amigas. Ficou deitada no escuro, olhando para o teto, sentindo o peso das 6 palavras esmagarem o peito como uma bigorna invisível. Você é gorda demais para ser atriz. Nos 3 dias seguintes, Beatriz não saiu do quarto. Disse para os pais que estava com virose. Dona Célia levava comida na bandeja, deixava na porta, batia de leve. A maioria das vezes, o prato voltava intocado. O senhor Antônio ouvia o choro abafado da filha através da parede fina e sentia o coração se despedaçar, mas não sabia o que fazer. Não sabia o que dizer. No 4º dia, Beatriz acordou às 5 da manhã. Não tinha dormido de verdade, apenas cochilado em fragmentos atormentados. Sentou na cama, olhou para o espelho na parede. Viu o rosto inchado de tanto chorar. Viu o corpo que Renata havia julgado inadequado. Viu a menina que queria ser atriz desde os 8 anos. E tomou uma decisão. Não ia emagrecer 30 quilos para se encaixar no molde de Renata Vieira. Não ia mutilar o próprio corpo para agradar uma indústria que valorizava a aparência acima de talento. Mas também não ia desistir. Não ia deixar que 6 palavras cruéis definissem o resto da vida dela. Ia embora do Brasil. A ideia tinha vindo de uma conversa antiga com a professora Marina, meses atrás. Marina havia estudado teatro em Los Angeles nos anos 80. Dizia que lá fora o mercado era maior, mais diverso, com mais espaço para corpos diferentes. Claro que não era perfeito, claro que gordofobia existia em todos os lugares, mas havia nichos, havia oportunidades,
Havia diretores independentes que priorizavam talento acima de tudo. Beatriz abriu o notebook velho, pesquisou escolas de teatro em Los Angeles. Encontrou uma que oferecia programas intensivos de 6 meses com possibilidade de visto de estudante. O valor era absurdo. $12.000 só a escola, mais hospedagem, alimentação, passagem. No total, precisaria de algo em torno de $25.000, mais de R$100.000. Era impossível, mas Beatriz tinha aprendido ao longo dos 19 anos que impossível era só uma palavra que pessoas confortáveis usavam para evitar esforço. Vendeu tudo o que tinha de valor. O notebook, a televisão pequena do quarto, os livros antigos de teatro que havia colecionado. Juntou R$4.000. Criou uma vaquinha online, contando a história dela sem mencionar o nome de Renata, apenas dizendo que era uma jovem atriz talentosa que precisava de ajuda para estudar fora. A vaquinha arrecadou R$1.200 em 3 meses. Trabalhou triplo, telemarketing de dia, atendente em uma lanchonete à noite, faxina em escritórios nos fins de semana. Dormia 4 horas por noite, emagreceu 6 quilos só de exaustão, mas juntou mais R$8.000 em 5 meses. A mãe percebeu. Dona Célia entrou no quarto uma noite, sentou na cama ao lado da filha. Perguntou o que tinha acontecido naquele teste. Beatriz contou. Tudo. A humilhação, as palavras de Renata, as 20 testemunhas silenciosas. Dona Célia não chorou na frente da filha, mas Beatriz viu os olhos da mãe ficarem vermelhos, viu a mandíbula da mãe tremer. Dona Célia levantou, saiu do quarto, voltou 10 minutos depois com um envelope amarelado. Dentro, notas de 50 e R$100. R$12.000. As economias de 15 anos de costura. O dinheiro que ela guardava para a própria aposentadoria. Beatriz disse que não podia aceitar. Dona Célia fechou a mão da filha em volta do envelope. Disse que sim, podia. Disse que a aposentadoria dela era ver a filha feliz, que dinheiro voltava, mas sonho morto não ressuscitava. O senhor Antônio entrou no quarto, seguido do barulho da bengala no chão. Tinha ouvido a conversa. Disse que vendia a coleção de ferramentas dele, que já estava aposentado mesmo, que não precisava de martelo e serrote para viver. Beatriz chorou abraçada nos pais. Disse que ia pagar de volta, que um dia ia devolver cada centavo, que ia fazer valer a pena. 6 meses depois, com 20 anos recém-completados, Beatriz embarcou em um avião para Los Angeles. Levava 2 malas de roupa, $100 no bolso, o endereço de uma república estudantil que aceitava parcela ou aluguel, e um caderno velho cheio de anotações sobre técnicas de atuação. Dona Célia e o senhor Antônio foram ao aeroporto. A mãe chorou tanto que quase desmaiou. O pai ficou em silêncio, mas segurou a mão da filha com força até o último segundo possível. Beatriz entrou na área de embarque. Virou para trás uma última vez. Viu os pais ficando pequenos do outro lado do vidro. Acenou. Eles acenaram de volta. Quando o avião decolou, Beatriz olhou pela janela. Viu o Rio de Janeiro ficando para trás. Viu a Baía de Guanabara, o Cristo Redentor pequeno como uma miniatura. Viu a cidade que a tinha machucado, mas também moldado. Encostou a testa no vidro frio e fez uma promessa silenciosa. Um dia, Renata Vieira ia saber quem era Beatriz Campos. E ia se arrepender de cada palavra. Los Angeles era maior, mais barulhenta e mais solitária do que Beatriz havia imaginado. E ainda mais cruel com corpos como o dela. Nas ruas, via outdoors gigantes de atrizes magérrimas. Nas academias, cartazes de antes e depois prometendo transformações radicais. Nos ônibus, anúncios de cirurgias plásticas e dietas milagrosas. A cidade inteira parecia gritar que ela não se encaixava. A República ficava em um bairro chamado Koreatown, um apartamento de 3 quartos dividido por 7 estudantes estrangeiros. Beatriz dormia em um colchão no chão da sala. Dividia o banheiro com 6 pessoas.
Cozinhava macarrão instantâneo no micro-ondas porque o fogão estava sempre ocupado. O inglês dela, que parecia bom no Brasil, era patético em Los Angeles. Não entendia metade do que as pessoas diziam. Falava devagar, com sotaque carregado. Os primeiros dias foram aterrorizantes. Perdeu-se no metrô, chegou atrasada na primeira aula da escola de teatro, foi repreendida pelo professor, chorou sozinha no banheiro. Mas Beatriz tinha algo que muitos atores talentosos não tinham: fome, não de comida, mas de provar que era capaz, de transformar humilhação em conquista, de mostrar para o mundo, para Renata, para si mesma, que talento superava qualquer padrão estético idiota. A escola de teatro era exigente. Aulas de interpretação de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Técnica Meisner, método Stanislavski, improvisação, análise de texto, movimento corporal, voz. Beatriz absorvia tudo como uma esponja. Ficava até tarde na biblioteca da escola, lendo peças em inglês, anotando vocabulário, ensaiando sozinha. Os colegas de turma eram de vários países: Alemanha, Japão, México, Coreia, Índia. Todos tinham histórias de rejeição, todos tinham cicatrizes. Beatriz fez amizade com uma mexicana chamada Sofia, que tinha sido rejeitada por ser baixa demais, e com um japonês chamado Kenji, que tinha sido rejeitado por ter um sotaque forte. Eles viraram uma trinca, ensaiavam juntos, dividiam comida, compartilhavam o medo de fracassar longe de casa. Na primeira semana de aula, o professor de movimento corporal pediu para todos ficarem em frente ao espelho. Disse para observarem o próprio corpo, para aceitarem, para habitarem. Beatriz olhou para o reflexo dela ao lado de 30 corpos magros. Sentiu a vergonha subir, mas o professor caminhou até ela, olhou nos olhos dela e disse algo que ficou gravado. Seu corpo conta uma história. Use ele, não lute contra ele. Foi a primeira vez em 20 anos que alguém disse que o corpo dela não era problema, era ferramenta. Mas o dinheiro estava acabando. No terceiro mês, Beatriz percebeu que não ia conseguir pagar o próximo semestre da escola. Precisava de trabalho. O visto de estudante não permitia emprego formal, mas permitia trabalho dentro da universidade. Beatriz se candidatou para ser assistente da biblioteca da escola. Ganhava $12 por hora, 20 horas por semana. Dava para pagar o aluguel e comprar comida básica. Mal. Foi nessa época que aconteceu a virada. Beatriz estava organizando livros na seção de dramaturgia quando ouviu vozes vindo de uma das salas de ensaio. Era tarde, quase 10 da noite. A maioria dos alunos tinha ido embora. Curiosa, Beatriz se aproximou da porta entreaberta. Dentro, um homem de uns 50 anos, magro, barba grisalha, óculos redondos, estava sentado em uma cadeira, assistindo 2 atores ensaiarem uma cena. O homem interrompeu. Disse que estava morto, sem vida, sem verdade. Pediu para recomeçarem. Os atores recomeçaram. Ele interrompeu de novo. Beatriz ficou ali, escondida, assistindo. Reconheceu o homem. Era David Roth, diretor de cinema independente, vencedor do prêmio de melhor diretor no Festival de Sundance, 3 anos antes. Ele dava aulas avançadas na escola, mas Beatriz ainda não estava nesse nível. Depois de meia hora, David dispensou os 2 atores. Eles saíram frustrados. David ficou sozinho na sala, olhando para o roteiro com a expressão cansada. Beatriz bateu de leve na porta. David olhou para cima. Beatriz perguntou, em inglês travado, se podia ajudar em algo. David disse que não. Beatriz deveria ter ido embora, mas não foi. Entrou na sala, pediu para ler a cena. David franziu a testa, perguntou se ela era atriz. Beatriz disse que era estudante, que estava no nível intermediário.
David suspirou, disse que estava procurando alguém para um papel específico em um curta-metragem independente, mas que nenhum dos atores da escola estava conseguindo capturar a essência da personagem. Beatriz pediu para tentar. David hesitou. Entregou o roteiro. A cena era de uma imigrante que descobria que a mãe tinha morrido do outro lado do mundo e não conseguia voltar para o funeral. Beatriz leu uma vez, respirou fundo e interpretou. Quando terminou, David estava em silêncio. Olhava para ela com uma expressão que Beatriz não conseguia decifrar. Depois de 10 segundos, ele perguntou o nome dela. Beatriz respondeu. David perguntou se ela tinha experiência com cinema. Beatriz disse que não, só teatro. David assentiu devagar. Disse que ela tinha algo, uma verdade bruta, uma vulnerabilidade que não se fingia. Olhou para ela. 21 anos, gorda, sotaque brasileiro carregado, e viu exatamente o que a personagem precisava ser. Não uma atriz fingindo ser imigrante, mas uma imigrante de verdade, com dor de verdade no olhar. Ofereceu o papel para ela. Beatriz achou que tinha entendido errado. Perguntou para confirmar. David repetiu. O papel era dela. Não pagava quase nada. Era um projeto universitário, mas seria exibido em festivais pequenos. Beatriz aceitou antes que ele pudesse mudar de ideia. O curta-metragem se chamava The Weight of Home, 17 minutos. Beatriz interpretou Lucia, uma imigrante mexicana gorda que trabalhava limpando casas em Los Angeles enquanto a mãe dela morria de diabetes no México. A cena final era Lucia sozinha em um quarto vazio, lendo uma carta da mãe que tinha chegado 2 dias depois do enterro. Beatriz não precisou fingir a dor. Canalizou tudo o que sentiu naquele teste com Renata. Canalizou a saudade dos pais. Canalizou a solidão de estar a milhares de quilômetros de casa. Chorou de verdade. Quebrou de verdade. Quando David gritou "corta", Beatriz ficou sentada no chão por 5 minutos, tremendo. David disse que tinha sido uma das performances mais honestas que ele tinha visto em 20 anos de carreira. O curta estreou no Festival de Cinema de Los Angeles 6 meses depois. Era uma exibição pequena, auditório com 80 lugares. Beatriz convidou Sofia e Kendi. Estava apavorada. Quando o filme começou, quase não conseguiu assistir. Mas quando terminou, a plateia aplaudiu de pé. 2 pessoas da plateia procuraram Beatriz depois. Uma era agente de talentos, a outra era produtora de elenco. Deram cartões de visita, disseram para entrar em contato. Foi ali que tudo começou a mudar. A agente, uma mulher de 40 anos chamada Rachel, assinou contrato com Beatriz. Começou a enviar para testes de filmes independentes. Os primeiros 15 foram rejeições. Sempre a mesma desculpa. Não se encaixa no perfil. Não é o que estamos procurando. Estamos indo em outra direção. Beatriz sabia traduzir. Gorda demais. Mas Rachel não desistiu. Disse que talento como o de Beatriz era raro, que era questão de achar o projeto certo. Disse algo que ficou gravado. Hollywood está mudando. Devagar, mas está. E quando mudar de verdade, você vai estar pronta. No 23º teste, Beatriz conseguiu um papel pequeno. 3 cenas, 6 linhas de diálogo. Interpretou a melhor amiga da protagonista em um drama indie sobre vício em drogas. O filme foi exibido em 4 festivais. Críticos mencionaram Beatriz nas resenhas. Uma resenha do site IndieWire disse que ela tinha uma presença magnética na tela, mesmo com um tempo limitado. Outro papel veio. Depois, outro. Sempre filmes pequenos, sempre orçamentos apertados, sempre personagens coadjuvantes. Mas Beatriz estava trabalhando, estava aprendendo, estava construindo portfólio. Aos 23 anos, 3 anos depois de chegar em Los Angeles, Beatriz conseguiu o primeiro papel protagonista. Um filme independente chamado Unspoken,
sobre uma mulher plus size que trabalhava como enfermeira e descobria que o marido a traía. Orçamento de $200 mil. Diretor estreante, mas roteiro brilhante. Quando o diretor de Unspoken viu o teste de Beatriz, ligou para ela pessoalmente. Disse que tinha passado 2 anos procurando uma atriz plus size que conseguisse carregar o filme inteiro nas costas, que tinha visto 50 atrizes, mas nenhuma tinha o que Beatriz tinha. Perguntou se ela topava. Beatriz riu. Riu tanto que chorou. Disse que sim, que passara a vida inteira esperando alguém dizer que o corpo dela não era problema. Era exatamente o que o papel precisava. Beatriz se entregou. Filmaram durante 18 dias. Ela decorou cada linha, habitou cada segundo. No último dia de filmagem, o diretor a abraçou e disse que ela tinha criado algo especial. Unspoken estreou no Festival de Tribeca. Crítica adorou. Beatriz ganhou o prêmio de melhor atriz no festival. Foi a primeira vez que ela subiu em um palco para receber um troféu. As mãos tremiam. A voz falhou, mas conseguiu dizer obrigada. De volta ao apartamento naquela noite, Beatriz ligou para os pais. Dona Célia chorou tanto que quase não conseguiu falar. O senhor Antônio disse que sempre soube, que sempre acreditou. Beatriz prometeu que logo ia poder visitar, mas ainda não tinha dinheiro para a passagem. Os próximos 2 anos foram acelerados. Unspoken foi distribuído em streaming, ganhou atenção. Beatriz começou a receber ofertas maiores, papéis em séries de televisão, episódios especiais, sempre personagens bem escritas, sempre diretores que valorizavam talento. Começou a ganhar dinheiro de verdade. Alugou um apartamento próprio, pequeno, mas dela. Mandou $5 mil para os pais. Dona Célia ligou chorando, dizendo que não precisava. Beatriz disse que sim, precisava, que era só o começo. Aos 25 anos, Beatriz fez teste para o papel principal de um filme chamado The Last Song. Drama sobre uma cantora iniciante gorda que enfrentava transtorno de ansiedade enquanto tentava estourar na indústria musical. Produção de $15 milhões. Diretora vencedora do BAFTA, elenco de apoio com nomes reconhecidos. Beatriz não acreditou quando recebeu a ligação. O papel era dela. Filmaram durante 3 meses. Beatriz aprendeu a cantar, fez aulas de vocal, gravou 6 músicas originais, entregou a performance da vida dela. Quando terminou, estava exausta, mas realizada. The Last Song estreou no Festival de Toronto. Ovação de pé de 10 minutos. Depois foi para os cinemas. Arrecadou $42 milhões mundialmente. Crítica elogiou. BuzzFeed chamou de performance do ano. Variety disse que Beatriz Campos tinha o tipo de presença que definia uma geração. E então veio a ligação que mudou tudo. Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Beatriz Campos estava indicada ao Oscar de melhor atriz. Beatriz leu a notícia 5 vezes. Não processou. Ligou para Rachel gritando. Ligou para os pais chorando. Dona Célia desmaiou. Literalmente desmaiou. O senhor Antônio teve que jogar água no rosto dela. A cerimônia seria em 2 meses. Beatriz estava em Los Angeles, no apartamento que agora tinha vista para as colinas, quando decidiu fazer uma coisa que vinha evitando durante 7 anos. Abriu o laptop, foi para o Google, digitou o nome de Renata Vieira. Vários resultados apareceram. A maioria era sobre os filmes antigos da diretora, prêmios que tinha ganhado, festivais que tinha participado. Mas Beatriz rolou a página procurando algo mais recente. Encontrou uma entrevista de 2 anos atrás para uma revista brasileira de cinema. Na entrevista, Renata falava sobre o processo de casting dela. Dizia que priorizava a verdade acima de tudo, que procurava atores autênticos, com talento bruto, que não ligava para padrões estéticos convencionais, que o importante era a essência. Beatriz leu aquilo e sentiu o estômago revirar. Renata estava mentindo, reescrevendo a própria história.
fingindo ser uma diretora progressista, quando na verdade tinha humilhado Beatriz e outras atrizes por causa do peso. Foi ali que Beatriz tomou a decisão. Se ganhasse o Oscar, ia usar o palco para contar a verdade. Rachel achou péssima ideia. Disse que Beatriz estava no auge da carreira, que não deveria criar polêmica desnecessária, que Hollywood não gostava de gente que causava drama. Beatriz disse que não era drama, era justiça. Rachel suspirou, disse que Beatriz era adulta, que a decisão era dela, mas que pensasse bem. Beatriz pensou, durante dias. Ponderou os riscos. Poderia perder projetos futuros, poderia ganhar reputação de problemática, poderia alienar parte da indústria. Mas cada vez que considerava ficar calada, lembrava do rosto de Renata dizendo aquelas 6 palavras. Lembrava das 20 testemunhas que não falaram nada. Lembrava de todas as vezes que tinha ouvido que não servia. Decidiu que não ia ficar calada. Mas antes de fazer qualquer coisa, precisava de provas. Beatriz contratou uma jornalista investigativa brasileira chamada Fernanda, que trabalhava para um site de notícias de entretenimento. Pediu discrição total. Fernanda aceitou. Beatriz contou a história do teste de 7 anos atrás. Fernanda ficou em silêncio por 5 segundos. Depois perguntou se Beatriz sabia de outras atrizes que tinham passado por isso com Renata. Beatriz disse que não tinha certeza, mas imaginava que sim. Fernanda começou a investigar. Entrou em contato com pessoas da indústria brasileira, produtores, assistentes de direção, atores, sempre off the record, sempre anônimo. Em 3 semanas, tinha informações suficientes para um dossiê. 15 atrizes, todas gordas ou acima do peso considerado padrão. Todas rejeitadas por Renata nos últimos 5 anos. Muitas delas em testes, onde a performance tinha sido elogiada, mas o corpo rejeitado. Algumas tinham desistido da carreira depois. Outras tinham desenvolvido transtornos alimentares, tentando emagrecer para se encaixar. 3 concordaram em dar entrevista para Fernanda, desde que as identidades fossem protegidas até Beatriz falar publicamente primeiro. Fernanda gravou depoimentos em vídeo, rostos borrados, vozes distorcidas, mas histórias reais. A atriz A disse que Renata tinha parado o teste no meio, olhado para ela e dito que cinema não era para todo mundo, que talvez teatro fosse mais adequado. A atriz B disse que Renata tinha comentado, na frente de toda a equipe, que era impossível encontrar figurino decente para corpo daquele tamanho. A atriz C disse que Renata tinha sugerido que ela procurasse um nutricionista antes de tentar carreira em cinema. Todas as histórias eram variações do mesmo tema: crueldade disfarçada de honestidade, humilhação pública, padrão estético rígido aplicado como lei. Beatriz assistiu aos depoimentos e chorou, não de tristeza, mas de raiva. Raiva por todas as atrizes silenciadas. Raiva por todos os talentos desperdiçados. Raiva por uma indústria que permitia que pessoas como Renata continuassem com poder. Fernanda perguntou o que Beatriz queria fazer com as informações. Beatriz disse que ia esperar. Se ganhasse o Oscar, usaria o discurso para expor Renata. Se não ganhasse, daria entrevista exclusiva para Fernanda publicar a matéria completa. De um jeito ou de outro, a verdade ia sair. Fernanda disse que estava com ela, que essa história precisava ser contada. A cerimônia do Oscar estava a 3 semanas de distância. Beatriz comprou passagens para os pais virem para Los Angeles. Primeira vez que eles saíam do Brasil. Primeira vez em avião. Dona Célia estava apavorada com a viagem, mas mais apavorada ainda de perder a chance de ver a filha no Oscar. O senhor Antônio, agora com 70 anos e andando com bengala permanente, disse que só ia morrer depois de ver a menina dele subir naquele palco. Eles chegaram 5 dias antes da cerimônia. Beatriz os instalou em um hotel próximo ao apartamento dela. Passearam por Los Angeles, foram à praia,
Conheceram Rachel, conheceram Sofia e Kenji, que tinham virado família. Dona Célia chorava todo dia, mas de felicidade. Dizia que parecia sonho, que tinha medo de acordar. Beatriz garantiu que era real. Na noite anterior ao Oscar, Beatriz não conseguiu dormir. Ficou sentada na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade. Pensou em tudo o que tinha acontecido. A menina de Madureira, o teste humilhante, a decisão de ir embora, os anos de luta, os papéis pequenos, os papéis médios, o papel que mudou tudo. E agora, ali, a uma noite de distância da maior premiação do cinema mundial. Pensou em Renata. Tentou imaginar como seria a reação dela se Beatriz ganhasse, se subisse no palco, se contasse a história. Ficou com medo, ficou com dúvida, pensou em desistir, em aceitar o prêmio em silêncio, agradecer à academia, ir para casa. Mas então lembrou da atriz A, da atriz B, da atriz C. Lembrou das 15 talentosas que tinham sido destruídas. Lembrou da própria menina de 19 anos chorando em uma cabine de banheiro. Não ia ficar calada. O dia da cerimônia amanheceu ensolarado. Beatriz acordou às 6 da manhã. Tomou banho demorado. Deixou a equipe de styling arrumar o cabelo, fazer maquiagem, ajustar o vestido vermelho que tinha sido desenhado especialmente para o corpo dela. Um vestido que não escondia, que não disfarçava, que celebrava cada curva. Beatriz olhou para o espelho e viu a mulher que Renata Vieira tinha dito que não servia para cinema. Gorda, confiante, prestes a subir no palco mais importante do mundo. Dona Célia e o senhor Antônio a viram pronta e choraram. Disseram que ela estava mais linda que todas as atrizes de Hollywood juntas. Beatriz riu. Abraçou os dois. Disse que amava eles mais que tudo no mundo. A limusine chegou às 4 da tarde. Beatriz entrou com Rachel. Os pais iriam separados, já estavam sentados na plateia. No caminho para o Teatro Dolby, Beatriz ficou em silêncio. Rachel perguntou se estava tudo bem. Beatriz disse que sim, que estava pronta. Rachel segurou a mão dela. Disse que, independente do resultado, Beatriz já tinha vencido, que já tinha provado tudo o que precisava provar. Beatriz agradeceu, mas no fundo sabia que ainda tinha uma coisa para fazer. O tapete vermelho foi um borrão, flashes explodindo, jornalistas gritando perguntas. Beatriz sorriu, acenou, deu entrevistas rápidas. Todo mundo perguntava como estava se sentindo. Beatriz dizia que honrada, grata, realizada. Ninguém perguntou sobre Renata Vieira. Ainda. Dentro do teatro, Beatriz se sentou na terceira fila. Via os pais 10 fileiras atrás. Dona Célia acenou. Beatriz acenou de volta. O coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. A cerimônia começou. Passaram-se 2 horas de prêmios, piadas dos apresentadores, discursos, performances musicais. Beatriz mal prestava atenção, só conseguia pensar na categoria dela. Finalmente, chegou o momento. Melhor atriz. O apresentador subiu no palco, disse algumas piadas, abriu o envelope dourado, olhou para a plateia, sorriu. E o Oscar vai para Beatriz Campos, The Last Song. O teatro explodiu em aplausos. Beatriz ficou paralisada por 2 segundos. Depois levantou. As pernas tremiam. Rachel a abraçou. Pessoas ao redor batiam palmas. Beatriz começou a andar em direção ao palco. Parecia que estava flutuando. Subiu os degraus. O apresentador entregou a estatueta dourada. Ela era mais pesada do que Beatriz imaginava. Beatriz foi até o microfone. A plateia ainda aplaudia. Esperou o silêncio, respirou fundo e começou a falar. Eu gostaria de agradecer à academia, a todos que trabalharam comigo em The Last Song, ao meu time incrível, à minha família que está aqui hoje. Beatriz fez uma pausa. A voz estava firme, o coração acelerado,
mas a mente cristalina. Mas antes de continuar, preciso contar uma história. A plateia ficou em silêncio. Algumas pessoas franziram a testa. Não era o tipo de discurso convencional. 7 anos atrás eu era uma menina de 19 anos no Rio de Janeiro. Atriz iniciante, apaixonada por cinema, gorda, como sou até hoje. Beatriz olhou para a própria silhueta no vestido vermelho. Não com vergonha, com orgulho. Fiz um teste para o papel principal de um filme brasileiro. Dei tudo de mim, chorei de verdade, senti de verdade. E quando terminei, a diretora me olhou e disse 6 palavras que quase destruíram a minha vida. Beatriz sentiu a garganta apertar, mas continuou. Ela disse: "Você é gorda demais para ser atriz." Um murmúrio percorreu o teatro. Câmeras se aproximaram. Pessoas trocaram olhares. Ela me expulsou do teste na frente de 20 pessoas. Disse que ninguém queria pagar ingresso para ver uma gorda na telona. Disse que cinema era visual, que eu não servia. Beatriz viu Dona Célia na plateia, com a mão na boca, chorando. Viu o pai segurando a mão da mãe. Ela estava errada. Não porque eu mudei o meu corpo, mas porque o meu corpo nunca foi o problema. O problema era a visão limitada dela sobre o que uma atriz pode ser. A plateia começou a bater palmas. Beatriz levantou a mão pedindo silêncio. Ainda não tinha terminado. O nome dessa diretora é Renata Vieira. E eu não sou a única. Nos últimos 5 anos, ela rejeitou 15 atrizes talentosas porque o corpo delas não se encaixava no padrão que ela considerava aceitável. 15 mulheres que poderiam ter carreiras brilhantes, mas foram destruídas por gordofobia institucionalizada. A plateia estava completamente silenciosa agora. Algumas pessoas gravavam com os celulares. Outras apenas olhavam, boquiabertas. Eu estou aqui hoje porque tive sorte, porque meus pais venderam tudo o que tinham para me mandar para os Estados Unidos, porque encontrei diretores que valorizavam talento acima de aparência, porque tive uma segunda chance. Mas quantas atrizes incríveis foram silenciadas? Quantas desistiram? Quantas desenvolveram transtornos alimentares tentando se encaixar em um padrão doentio? Beatriz levantou o Oscar. Este prêmio não é só meu, é de todas as mulheres que foram rejeitadas por não serem magras o suficiente, por não serem altas o suficiente, por não serem brancas o suficiente, por não serem o que Hollywood ou qualquer indústria de cinema decidiu que era o padrão. A voz dela estava quebrando agora, mas não de tristeza, de força. Renata Vieira, se você está assistindo, saiba que cada palavra que você disse naquele dia foi uma pedra que eu usei para construir o meu caminho. Você tentou me destruir, mas me fez mais forte. E agora, o mundo inteiro sabe quem você realmente é. Beatriz fez uma pausa. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas não limpou. Para todas as jovens atrizes que estão assistindo, vocês são suficientes. Seu talento importa, sua voz importa. Não deixem que ninguém diga o contrário. Não mudem o corpo de vocês para se encaixar no padrão de alguém. Forcem a indústria a mudar, porque ela tem que mudar. Aplausos começaram, devagar, depois mais forte. Depois, ensurdecedores. A plateia inteira de pé. Dona Célia soluçava. O senhor Antônio limpava os olhos com as costas da mão. Beatriz desceu do palco. Segurava o Oscar com tanta força que os dedos doíam. Nos bastidores, jornalistas já estavam enlouquecidos. Câmeras em todo lugar. Perguntas gritadas. Beatriz não respondeu nenhuma. Apenas andou em direção à sala onde os vencedores davam entrevistas oficiais. Rachel estava lá, com o rosto vermelho, chorando. Abraçou Beatriz e disse que tinha sido o discurso mais corajoso que já tinha visto. Enquanto isso, do outro lado do mundo, no Brasil, a internet explodia. O vídeo do discurso de Beatriz viralizou em questão de minutos. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Todo mundo compartilhando.
todo mundo comentando. O nome de Renata Vieira estava entre os assuntos mais comentados do mundo. Jornalistas brasileiros começaram a investigar. Ligaram para pessoas da indústria, produtores, atores, assistentes que tinham trabalhado com Renata. E a história se confirmou. Não só com Beatriz, com dezenas de outras atrizes. 2 horas depois do discurso, 3 atrizes brasileiras conhecidas postaram textos longos nas redes sociais. Contaram experiências similares com Renata. Uma disse que tinha sido chamada de baleia. Outra disse que Renata tinha sugerido lipoaspiração. A terceira disse que tinha desistido da carreira aos 22 anos, depois de ser rejeitada em 4 testes consecutivos com comentários sobre o peso. Em 6 horas, 7 atrizes tinham se manifestado. Em 12 horas, 15. Em 24 horas, 23. O dossiê que Fernanda tinha preparado foi publicado no site de Notícias Brasileiro. Matéria completa, depoimentos, cronologia, 15 atrizes nos últimos 5 anos. Todas gordas, todas talentosas, todas rejeitadas. A matéria teve 2 milhões de visualizações nas primeiras 6 horas. Renata Vieira tentou se defender. Deu entrevista para um jornal brasileiro dizendo que tudo era mentira, que Beatriz estava difamando ela por vingança, que nunca tinha discriminado ninguém, que priorizava talento acima de tudo. Mas ninguém acreditou. Vídeos antigos começaram a ressurgir. Entrevistas onde Renata tinha comentado que atores precisavam cuidar da aparência. Comentários em redes sociais onde ela tinha elogiado atrizes magras por estarem em forma. Nada explicitamente gordofóbico, mas o padrão era claro. 3 empresas que patrocinavam os projetos de Renata cancelaram contratos. Emitiram comunicados dizendo que não compactuavam com discriminação de nenhum tipo. 2 atores conhecidos que estavam escalados para o próximo filme dela se retiraram. Publicaram textos dizendo que não trabalhavam com pessoas que perpetuavam padrões estéticos abusivos. Em uma semana, Renata Vieira tinha perdido 4 patrocinadores principais, 6 atores do elenco e o apoio de 2 estúdios que iam financiar o filme. O projeto foi cancelado. Renata tentou processar Beatriz por difamação, mas a defesa de Beatriz tinha 23 depoimentos de atrizes. Tinha cronologia, tinha provas. O processo foi arquivado. Em 2 semanas, Renata estava sendo investigada pela Associação Brasileira de Produtores Cinematográficos. Várias atrizes entraram com queixas formais. A investigação revelou padrão sistemático de discriminação. Renata foi banida de festivais de cinema nacionais. Perdeu prêmios honorários que tinha recebido anos antes. Em 1 mês, a carreira que ela tinha construído em 25 anos estava destruída. Renata deu uma última entrevista. Chorou. Disse que estava sendo cancelada injustamente, que era vítima de uma caça às bruxas, que Beatriz era vingativa e mentirosa. Mas ninguém comprou a narrativa. Renata Vieira, a diretora premiada que humilhava atrizes por não se encaixarem no padrão dela, tinha finalmente enfrentado as consequências das próprias ações. 6 meses depois do Oscar, Beatriz estava de volta ao Rio de Janeiro pela primeira vez em 7 anos. Não para visita rápida, mas para um projeto novo. Ia protagonizar e produzir um filme brasileiro. Uma história sobre uma atriz gorda que lutava para ter espaço na indústria do cinema. Metaficcional, doloroso, verdadeiro. O roteiro tinha sido escrito por uma das atrizes que tinha se manifestado contra Renata. A direção seria de uma mulher negra estreante. O elenco, todo formado por atores e atrizes fora do padrão estético tradicional. Gordos, negros, deficientes, trans, idosos. Talento acima de tudo. Beatriz estava investindo o próprio dinheiro no projeto. 2 milhões de dólares da fortuna que tinha acumulado. Disse que se Hollywood não fazia filmes assim, ela faria. A notícia do filme virou manchete. Produtores brasileiros ofereceram apoio.
Empresas de streaming ofereceram distribuição. O projeto que começou pequeno virou grande. Beatriz alugou uma casa em Madureira, perto de onde tinha crescido. Dona Célia e o Sr. Antônio foram morar com ela temporariamente. A mãe ainda costurava, mas agora por hobby, não por necessidade. O pai tinha finalmente conseguido fazer a cirurgia na coluna que precisava havia anos. Andava sem dor pela primeira vez em uma década. Beatriz os levou para jantar no restaurante mais caro do Rio. Pediu champanhe, brindou aos pais. Disse que nada disso seria possível sem o sacrifício deles. Dona Célia disse que não tinha sido sacrifício, que tinha sido amor. O Sr. Antônio disse que a filha dele sempre teve estrela na testa, que ele só tinha ajudado a brilhar. Durante a pré-produção do filme, Beatriz deu várias entrevistas para veículos brasileiros. Contou a história completa. Não só a humilhação com Renata, mas tudo. A luta em Los Angeles, os trabalhos pequenos, a fome, a solidão, a dúvida e a decisão de não ficar calada. Uma das entrevistas foi para um programa de televisão grande. A apresentadora perguntou se Beatriz se arrependia de ter exposto Renata no palco do Oscar. Se achava que tinha sido pesado demais, se não tinha pena da diretora. Beatriz olhou direto para a câmera. Disse que não se arrependia, que Renata tinha tido 25 anos para tratar pessoas com dignidade e escolheu não fazer isso. Que as consequências não eram culpa de Beatriz, eram responsabilidade de Renata. Que pena ela tinha das 15 atrizes que desistiram dos sonhos, das que desenvolveram transtornos alimentares, das que acharam que não eram suficientes. A entrevista teve 8 milhões de visualizações. Beatriz também começou um projeto paralelo, um fundo de apoio para jovens atores e atrizes fora do padrão estético. Bolsas de estudo, aulas de teatro gratuitas, mentorias, tudo financiado com parte do dinheiro que ela ganhava. 120 jovens se inscreveram no primeiro semestre. Beatriz entrevistou todos pessoalmente. Escolheu 20. Deu bolsa integral para estudar teatro, cinema, televisão. Disse que talento não tinha corpo, não tinha cor, não tinha forma. Que a indústria precisava mudar e que ela ia fazer a parte dela. 2 anos depois do Oscar, o filme que Beatriz tinha produzido estreou no Festival de Cinema do Rio. Sala lotada, 1.200 pessoas. Beatriz estava nervosa. Era diferente atuar em filme dirigido por outra pessoa. Esse era dela. Projeto dela. Dinheiro dela. Coração dela. Quando o filme terminou, a plateia ficou em silêncio por 3 segundos. Depois, explodiu em aplausos. 20 minutos de palmas, pessoas chorando, críticos anotando freneticamente. O filme ganhou 5 prêmios no festival. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor atriz, melhor montagem. Foi comprado por plataforma de streaming internacional, distribuído em 80 países. Crítica do New York Times disse que era um dos filmes mais honestos sobre gordofobia que o cinema já tinha produzido. Crítica da Variety disse que Beatriz Campos estava redefinindo o que significava ser estrela de cinema. O filme foi indicado para representar o Brasil no Oscar de melhor filme internacional. Beatriz estava em Los Angeles quando recebeu a notícia. Ligou para os pais, ligou para a diretora, ligou para todo o elenco. Comemorou com Rachel, Sofia e Kenji. Chorou de felicidade. No dia da cerimônia do Oscar do ano seguinte, Beatriz voltou ao tapete vermelho. Dessa vez, não como indicada, mas como produtora de filme indicado. Usou vestido dourado que abraçava cada curva do corpo dela. Cabelo preso, sorriso confiante. Jornalistas perguntaram sobre Renata Vieira. Beatriz disse que não pensava mais nela, que tinha seguido em frente, que estava focada em construir futuro, não em revisitar passado. O filme não ganhou o Oscar, mas chegou perto. E isso já era vitória. 3 anos depois do discurso que mudou tudo, Beatriz estava em um estúdio no Rio de Janeiro,
filmando o terceiro projeto como produtora, uma série de televisão sobre mulheres periféricas que lutavam para ter voz na política. Elenco com 20 atrizes, todas pretas ou pardas, todas gordas ou fora do padrão magro. Beatriz olhou para as 20 atrizes no set, todas fora do padrão, todas brilhantes. Pensou em quantas Renatas Vieiras ainda existiam por aí, dizendo para meninas talentosas que o corpo delas não servia. E pensou em como cada projeto que ela produzia, cada atriz que ela contratava, cada história que ela contava, era uma resposta. Não tinha emagrecido 1 quilo para agradar Hollywood. Tinha forçado Hollywood a expandir a definição de quem merecia estar na tela. Durante o intervalo de filmagem, Beatriz recebeu mensagem de uma atriz jovem que ela não conhecia. A menina dizia que tinha 17 anos, que era gorda, que sonhava ser atriz, que a mãe dizia que ela devia esquecer porque cinema não era para gente como elas, mas que tinha visto o discurso de Beatriz no Oscar e tinha decidido não desistir. A menina perguntava se Beatriz tinha algum conselho. Beatriz sentou na cadeira de diretor, digitou a resposta devagar. Seu corpo não define o seu talento, seu peso não define o seu valor. A indústria vai tentar te dizer que você não serve, vai tentar te moldar, te diminuir, te silenciar. Não deixe, estude, treine. Seja tão boa que eles não consigam ignorar. E quando você chegar lá, use a sua voz para abrir portas para quem vem depois. Talento supera padrão. Sempre. A menina respondeu com um emoji de coração e disse, obrigada. Beatriz guardou o celular, olhou ao redor do set. 20 atrizes trabalhando, 50 pessoas na equipe técnica. Projeto que ela tinha criado. Histórias que ela estava contando, espaço que ela estava abrindo. Pensou na menina de 19 anos chorando em um banheiro no Rio. Pensou nas 6 palavras que quase a destruíram. Pensou na Renata Vieira, que agora vivia reclusa, sem projetos, sem carreira, sem relevância. E pensou em como vingança não precisava ser violenta. Vingança podia ser simplesmente viver. E viver bem, no próprio corpo, sem pedir desculpas, sem se moldar. Sem emagrecer 30 quilos para agradar quem não merecia ser agradado e garantir que nenhuma outra menina precisasse ouvir que o corpo dela a impedia de sonhar. Beatriz levantou da cadeira. O assistente de direção gritou que a filmagem ia recomeçar em 2 minutos. Beatriz caminhou até o set, olhou para as atrizes, todas prontas, todas confiantes, todas brilhantes. Sorriu. Ação. E a câmera começou a gravar. A história de Beatriz nos lembra que ninguém tem o direito de definir o valor de outra pessoa por aparência, que talento não tem tamanho, que coragem pode transformar humilhação em vitória e que não precisamos mudar nosso corpo para conquistar nossos sonhos. Precisamos mudar a mentalidade de quem nos julga. Se você acredita que todas as pessoas merecem respeito, independente do corpo que tem, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias inspiradoras todos os dias. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Adoro saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Deixe seu like se essa história tocou o seu coração. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Nos vemos na próxima história. Até lá!